Oi pessoal, como vocês puderam ver pelo título do vídeo, o tema campeão que foi escolhido para o nosso vídeo foi, como vocês podem ver na tela, saldo calórico. Na realidade, o saldo calórico ele ganhou por um voto, né? Foi uma disputa apertada entre saldo calórico e jejum intermitente. Porém, ambos os temas são excelentes, são muito bons. Mas eu posso adiantar que vocês escolheram saldo calórico, escolheram um tema muito empolgante. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele. Vocês vão ver que não é algo tão simples como se pensa. É simples de entender o conceito, mas é complicado para a gente saber como manipular isso, né? E antes que alguém possa perguntar, como assim, por exemplo, o Tiago Dolácio, né, a Patrícia, né, o Sensei Arnaldo de Campo Grande, eu estou com o meu auxiliar aqui, né? Ele está por trás das câmeras, o Batman, né? Então ele hoje está operando a câmera, né? Volta para aí. Bem, é o seguinte: o que é saldo calórico? De uma maneira bem simples de se entender, saldo calórico é a diferença que existe entre aquilo que você ingere e aquilo que você gasta. Se o que você ingere é mais do que você gasta, você vai ter um saldo calórico positivo. Se aquilo que você ingere é menos do que você gasta, você vai ter um saldo calórico negativo. Se aquilo que você ingere é mais do que você gasta e, portanto, vai ter um saldo calórico positivo, você vai ganhar peso. Se aquilo que você ingere é menos do que você gasta e, portanto, vai decorrer de um saldo calórico negativo, então você vai perder peso. Só que isso não é tão simples assim. Porque nesse momento, alguns de vocês podem dizer o seguinte: mas eu como pouco e, portanto, eu devo ter um saldo calórico negativo e eu não consigo perder peso, né? Eu não consigo emagrecer. Ou eu como bastante e não consigo ganhar peso. Então, antes da gente ir em frente, é necessário a gente entender dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de tipos físicos: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Ectomorfo, como eu gosto de dizer, é aquela pessoa que é capaz de comer um boi e não engorda. Por outro lado, a gente tem o endomorfo, que é aquele tipo de pessoa que cheirou comida e já está engordando. E endomorfo é aquele tipo de pessoa que muitas vezes nem sequer faz atividade física e tem um porte físico atlético. Normalmente, o que é que acontece? O ectomorfo ele tem um metabolismo acelerado e o endomorfo tem um metabolismo lento. Olha, então a gente já está falando de metabolismo. Vejam que coisa interessante. Você pega uma foto sua, você que já é uma pessoa adulta e tal, e você pega uma foto sua de quando você era mais jovem. É interessante. A foto de todo mundo quando era mais jovem é de alguém mais magro. E por que isso acontece? Porque com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos cuidando mal do nosso corpo. E o nosso metabolismo, por conta desses maus tratos, ele vai ficando bagunçado, para resumir. Então, basicamente,
é mais ou menos assim. Quando a gente é mais novo, que a gente tem um metabolismo legal, a gente está mais para ectomorfo. E à medida que a gente vai ficando mais velho, que o nosso metabolismo ele vai bagunçando, nós vamos tendendo a assumir uma característica mais para endomorfo. Então, tendo entendido esses conceitos, né, de tipos físicos, a gente vai para o próximo conceito, que é relativo à taxa de metabolismo basal. Para a gente começar a entender como se manipula o nosso saldo calórico, a gente tem que ter muito bem claro o conceito de taxa de metabolismo basal. Então, aqui a gente está com uma calculadora online que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para vocês acessarem essa calculadora. Vocês vão necessitar disso, né? Quando a gente for falar sobre macronutrientes, vocês vão entender como é que a gente manipula isso daqui. O que é taxa de metabolismo basal? É aquela taxa que determina quanto de caloria você gasta para ficar basicamente sem fazer nada. Como assim sem fazer nada? Como é que eu vou gastar energia se eu estou parado? Ora, mesmo você estando parado, você tem que convir que seu coração está batendo, seus rins estão funcionando, seus pulmões estão funcionando, você está vivo, suas funções básicas elas estão funcionando, e para elas funcionarem, elas gastam energia. E essa energia que é gasta para o funcionamento das suas funções básicas é chamada de taxa de metabolismo basal, que é calculada em quilocalorias. Então, para a gente saber, vejam bem, para a gente poder calcular o nosso saldo calórico de tal maneira que a gente possa manipulá-lo tanto para ganho quanto para perda de peso, então a gente vai precisar calcular a nossa taxa metabólica basal, que a partir dela a gente vai conhecer as nossas necessidades para atividade física intensa e moderada. Eu não vou levar em consideração nenhuma atividade física, assim, as necessidades calóricas diárias de uma pessoa que não desenvolve atividade física. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui está buscando saúde. E como todo mundo que está buscando esse vídeo aqui está buscando saúde, e sabe, até mesmo porque já assisti outros vídeos no nosso canal, sabe que o tripé da boa saúde é atividade física, nutrição e descanso, então eu vou partir do princípio que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui faz alguma atividade física. Tá bom? Então eu não vou fazer nenhum cálculo baseado em alguém que seja sedentário. Eu repito, se você está assistindo esse vídeo, se você acompanha esse canal, então eu parto do princípio que você quer saúde. Se você quer saúde, alguma atividade física você desenvolve. Tá bom? Então, vamos usar como base, para a gente calcular essa taxa de metabolismo basal, o meu caso. Então, vamos lá. Usando o meu caso. Você vai chegar aqui e você vai digitar peso. No meu caso, 89 quilos. Vejam que aqui em cima tem homens. Tenha cuidado com relação a isso. Para quando você for preencher, você ter optado pela aba correta, senão vai dar erro no seu cálculo. Se você for homem, aba relativa a homem, mulher, aba relativa a mulher. Altura em centímetros, 1,76 m, 176 centímetros.
idade 52 anos. Aí eu venho aqui calcular e ele vai dar aqui automaticamente esse resultado. Para os cálculos que eu preciso fazer aqui, porque vejam bem, para o que eu preciso fazer aqui, calcular os meus macros, eu preciso disso, tá bom? O que é isso? O que é calcular macros? Quando a gente fala de macros, nós estamos nos referindo a macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e gorduras. O que é isso? No caso da proteína, construção de tecido. No caso do carboidrato, fonte de energia. E gordura, vejam que coisa, vejam que incrível que eu vou dizer para vocês agora. A principal função do macronutriente gordura é regulação do sistema endócrino. No início do vídeo eu falei o quê? Que tem gente que vai dizer assim, poxa, mas meu saldo calórico é negativo, eu como pouco e não consigo perder peso. Então, vejam, se uma das principais funções do macronutriente gordura é regulação do sistema endócrino, e você está inserida no caso daquele tipo de pessoa que é o caso da maior parte das pessoas hoje em dia, que tem fobia de gordura, e você não chega nem perto de gordura, então tenha certeza que você tem algum desequilíbrio hormonal, porque gordura é algo que o nosso organismo necessita. E eu vou aqui com vocês determinar, eu vou aqui descobrir quanto o organismo de cada pessoa vai necessitar de cada nutriente, da proteína, do carboidrato e da gordura. Mas logo de cara eu já digo que da mesma maneira que existe hoje em dia a fobia do sol, também existe a fobia da gordura. E isso é muito grave, isso é muito sério. Mas vamos em frente. Olha só. Então, eu vou partir do princípio, no meu caso, atividade física intensa. Se você desempenha atividade física, aqui no caso ele considera pelo menos 4 vezes por semana. Eu acredito que a atividade física intensa tem que ser mais do que isso. Não apenas 4 vezes por semana, mas pelo menos 5 vezes por semana. Mas enfim. Então, esse valor aqui, 2.626,97, é as minhas necessidades. Aqui, esse número se refere às minhas necessidades calóricas diárias para o desempenho de atividade física intensa. Veja bem, se você faz atividade física, por exemplo, 6 vezes por semana, então, no dia que você não faz atividade física, você não pode considerar essa necessidade diária aqui, claro. Então você vai calcular o que? Você vai usar como base o que? Esse valor aqui, 2.264,63, que é nenhuma atividade física. Tá bom? Então esse valor aqui, nenhuma atividade física, você usa como base para o cálculo dos seus macros no dia que você não fizer atividade física. Tá bom? Guardem bem isso aqui. Daqui a pouco a gente vai usar esses valores aqui. A gente vai agora fazer o cálculo do nosso BF. O que é BF? Body Fat. É a gordura corporal. A gente também precisa disso. Tá bom? A gente precisa disso para saber a nossa massa magra. Porque a partir da nossa massa magra nós vamos poder calcular quanto de proteína a gente necessita diariamente. Então, para calcular o BF,
nós vamos usar essa calculadora aqui, que eu também vou colocar o link para vocês acessarem, né, aqui também na descrição do vídeo. Então vocês vão entrar aqui e vocês vão procurar calculadora de percentual de gordura. Já vou deixar o link. Então, aqui, modelo europeu, centímetros e quilo. Vocês não vão usar inglês, pés e libras, né? Vocês vão usar o europeu. Altura, 1,76 m, 176 centímetros. Peso, 89 quilos, como no anterior. Isso, eu volto a dizer, é o cálculo do BF, o cálculo da gordura corporal. Cintura, 100 centímetros. Pescoço, 44 centímetros. Aqui, anca, quadril, só para mulheres. Se você é mulher e você vai fazer esse cálculo aqui, então você vai digitar, tá bom? Um detalhe, quando você for fazer o cálculo dessa circunferência abdominal, se você for homem, você tira na altura do seu umbigo. Se você for mulher, você vai aferir no ponto mais estreito da sua cintura, tá bom? E lembre de colocar aqui o sexo certo, tá bom? Para não acontecer de você, por exemplo, você é mulher, fazer os seus cálculos, colocar aqui os seus dados direitinho e esquecer de mudar aqui, tá certo? Aí eu vou colocar aqui ativo, né? Mas se você for menos ativo, mas como eu disse, fazendo atividade física, mas não tão ativo assim, você coloca moderado. E clica aqui em calcular. A gente descendo aqui, primeira coisa logo que eu digo para vocês, esqueçam desse valor aqui, IMC. Isso não se usa mais, isso é falho. O que vocês vão se concentrar é nesse valor aqui, ó, porcentagem de gordura corporal, que é o BF que eu falei. Então no meu caso 23,2, tá certo? Calculado isso, aí sim a gente pode calcular a nossa massa magra para chegar no que a gente quer, saber quanto a gente precisa de proteína, nossa necessidade proteica diária. O meu BF, como vocês se lembram, foi 23,2%. Então significa o quê? Que no meu peso total de 89 quilos, 23% disso é gordura. Isso em quilos dá 20,47. Então, desses 89 quilos meus, 20,47, quase 20,5 kg é de gordura. Subtraindo meu peso corporal do BF, eu vou ter o que? A minha massa magra, que é 68,53. Então, vejam só. Vai ser com base nisso que eu vou saber quanto vai ser a minha necessidade diária de proteína. Então como é que é isso? Vejam só. A minha massa magra foi 68,53. Se você é bem ativo como eu, dependendo muito do que você faz, você vai usar uma carga proteica, vejam, de 3 a 4 gramas por quilo de massa magra. No meu caso, especificamente, eu uso 3 gramas de proteína por quilo de massa magra. Tá bom? Ora, se a minha massa magra é 68,53 e para mim eu vou usar 3 gramas de proteína,
por quilo de massa magra, então a minha necessidade vai ser o quê? 205,59 gramas de proteína diariamente, nos dias que eu pratico minha atividade física. Quando eu fiz o cálculo das minhas necessidades calóricas diárias, que a gente fez nessa tabela aqui, então eu cheguei à conclusão que nos dias de atividade física eu preciso disso daqui, 2.626 quilocalorias. E eu já vi o quê? Que a minha necessidade proteica diária é de 205 gramas. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular quantas calorias tem aqui e vou subtrair da minha necessidade diária. Olha só, isso aqui é muito legal agora. Vejam bem, na calculadora de taxa de metabolismo basal, eu vi que 2.626,97 quilocalorias são as minhas necessidades diárias. Minhas necessidades diárias em termos de calorias. Tá bom? Então vejam só. Meu saldo proteico é a minha necessidade de proteína diária. A gente já viu que a minha necessidade diária é o quê? 205,59. Vejam só. Eu já calculei, expliquei para vocês como é que a gente calcula, que a minha necessidade proteica diária é 205,59 gramas de proteína de dia. Então eu sei o quê? Que para cada grama de proteína eu vou ter 4 quilocalorias. Para cada grama de proteína eu vou ter 4 quilocalorias. Então, nessa minha necessidade diária eu vou ter o quê? 822,36 quilocalorias. No final a gente vai subtrair na nossa necessidade diária total. Agora eu vou saber quanto eu preciso de gordura diariamente. E quando a gente fala de gordura, é claro, nós estamos nos referindo a gorduras boas, evidentemente. Por exemplo, gordura contida no leite. Por exemplo, manteiga. Ômega 3, que é uma excelente estratégia antioxidante que a gente pode usar, também é gordura. Enfim, a gente vai calcular agora as nossas necessidades diárias de gordura. Claro, gordura boa. Então olha só, para calcular gordura é bem fácil, O seu peso corporal, cada quilo de peso corporal vai corresponder a 1 grama das suas necessidades de gordura. Então, se eu peso 89 quilos, as minhas necessidades diárias vão ser 89 gramas de gordura. Tá bom? Em 89 gramas de gordura, quanto é que a gente vai ter em termos de calorias? Eu disse que para 1 grama de proteína você tem 4 quilocalorias. Já para 1 grama de gordura você tem 9 quilocalorias. Tá? Então veja que mais do que dobra. Então, resultado disso, o meu saldo proteico, que foi 822,36 quilocalorias, mais o meu saldo lipídico, que foi 801 calorias, deu 1.623,36 quilocalorias.
Então isso é o meu saldo proteico junto com o meu saldo lipídico. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair isso das minhas necessidades diárias. Aí eu vou saber quanto eu vou precisar de carboidrato. Olha só que legal. Eu calculei logo no início que as minhas necessidades diárias calóricas nessa calculadora aqui eram 26,97. Olha só. Quando eu subtraio desse valor total o meu saldo proteico e o meu saldo lipídico, eu vou ter as minhas necessidades diárias de carboidrato, que no meu caso dá 1003,61 quilocalorias. Então, essa é a minha necessidade diária de carboidrato nos dias que eu treino. Aí você pode chegar e perguntar o seguinte: tá, então o que é que eu vou fazer, por exemplo, se eu quiser perder peso, para ter o meu saldo calórico negativo? Eu vou diminuir na proteína, na gordura. O que é que eu faço? Vejam, tem duas coisas que você deixa fixo: o seu saldo proteico e o seu saldo lipídico. Você não mexe neles. Você vai mexer nisso daqui, ó, no seu saldo de carboidrato. É nisso que você vai mexer. Então, vou repetir: você não altera saldo proteico e não altera saldo lipídico. Você mexe nisso daqui. Então, você reduz isso para saldo calórico negativo, ou seja, perda de peso. Você eleva isso para saldo calórico positivo, para ganho de peso. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão. Mais uma vez a gente vai chegar naquele ponto que a gente comentou no início. Pô, eu já tô com meu saldo calórico negativo e não consigo perder peso. Ou eu tô com meu saldo calórico positivo e não consigo ganhar peso. E aí a gente vai entrar numa outra questão que eu também citei, que é com relação ao metabolismo. Como eu disse, os anos vão passando e a gente vai bagunçando o nosso metabolismo por nossos maus hábitos. E quando eu me refiro a maus hábitos, eu não estou me referindo apenas a hábitos alimentares, é muito mais do que isso. Abrange bem mais que isso. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês. E a primeira dica que eu vou passar aqui para vocês diz respeito a um dos pontos que eu considero um dos pontos nevrálgicos, que é o quê? Carboidrato. Só com esses pequenos cálculos que a gente fez aqui até agora, vocês perceberam que as pessoas se alimentam muito mal. Quando a gente viu aqui a carga proteica, que você viu aqui, 205 gramas, alguns de vocês devem ter pensado assim: poxa, mas isso é fácil bater. 205 gramas? Sim, mas só que tem um detalhe. Isso não é tão fácil assim. Porque, veja bem, por exemplo, nesse caso, 205 gramas, se por acaso você chega e diz: eu vou comer um bife de 200 gramas no almoço e um ovo no jantar, por exemplo. Pronto, bati minha carga proteica. Não, você não bateu. Por quê? Basicamente, quando a gente fala em termos de carne, né, proteína animal, a gente vai ter de 20 a 30% de proteína contida na proteína animal. Então, por exemplo, se você pega um bife de 100 gramas,
de carne vermelha, por exemplo, você só vai ter, nesses 100 gramas desse bife, você vai ter no máximo 30 gramas de proteína. Então vejam que não é tão fácil. Porque num pedaço de carne, além da proteína, você tem o quê? Você tem gordura, você tem água, você não tem só proteína. Então na realidade não é tão fácil. E o que é que as pessoas têm por hábito fazer? Se entupir de carboidrato. As pessoas não sabem se alimentar corretamente. Então, entendido isso, o que é que eu queria falar para vocês com relação a carboidrato? Eu vou citar apenas um exemplo. Micronutrientes. As pessoas desconhecem, pelo menos a maioria delas, que a qualidade dos nossos alimentos ela é muito ruim hoje em dia. Então, os nossos alimentos hoje em dia, se a gente for comparar há 20 anos atrás, por exemplo, é extremamente deficiente em micronutrientes, vitaminas, minerais, enfim. E um exemplo que eu posso dar disso é o seguinte. Por que, por exemplo, eu nunca gripo? Eu sempre suplemento, eu sempre faço suplementação de vitamina C. Vejam que coisa. A molécula de vitamina C é muito parecida, é quase igual à molécula de glicose. É bem parecida. Então, os receptores, por serem muito parecidas, os receptores de glicose são os mesmos receptores de vitamina C. Mas o que é que acontece? Quando a gente ingere carboidrato, a gente sabe que ele é transformado no nosso organismo em glicose, para servir como fonte de energia para a célula. Qual é o problema disso? Se os receptores de glicose são os mesmos receptores de vitamina C, se você se entope de carboidrato, o que é que vai acontecer? Você vai sobrecarregar esses receptores e em vez de você ter receptores que vão recepcionar essa vitamina C e manter sempre em alta o seu sistema imunológico, o que é que vai acontecer? Como a vitamina C é hidrossolúvel, entendeu? Então assim, você vai ter muita glicose sobrecarregando receptores que deveriam estar plenamente ligados a moléculas de vitamina C. Então assim, a alta ingestão de carboidrato é muito mais complicado do que a gente poderia pensar. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então a primeira dica que eu dou para vocês é o quê? Aprendam a suplementar aquilo que a gente necessita suplementar, como vitamina C, por exemplo. As necessidades de suplementação variam de pessoa para pessoa. Então, o que é interessante? Cada um conhecer sua individualidade fisiológica e suplementar com as suas necessidades. Eu recomendo o quê? Procure um nutricionista do esporte, procure um médico do esporte, para você ser orientado da forma correta. O que você precisa suplementar, como você deve suplementar. Porque infelizmente hoje em dia, praticamente todo mundo precisa de suplementação. A segunda dica que eu dou para vocês é o seguinte: estratégia metabólica. Use a estratégia metabólica que se adeque melhor para você. Como eu falei no início, com o passar dos anos a gente vai bagunçando com o nosso metabolismo. Então, qual é a função de uma estratégia metabólica? Reequilibrar o nosso metabolismo e o nosso corpo voltar a funcionar. E esse tipo de coisa que alguns dizem, poxa, meu saldo calórico é negativo, eu não emagreço. E naturalmente com a estratégia metabólica isso ser corrigido.
você ter um saldo calórico negativo e realmente passar a emagrecer. Um outro fator que complica muito hoje em dia é o que? As pessoas acharem que tudo se resolve com medicação. E a natureza ela é perfeita. Nós viemos da natureza. O nosso organismo ele deve funcionar na frequência da natureza. E se isso está de acordo, a gente vai funcionar bem. Exemplo de duas estratégias metabólicas excelentes que você pode utilizar. Aeróbio em jejum, que eu pratico. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o aeróbio em jejum ele não tem a função de fazer a pessoa queimar gordura. Aeróbio em jejum é uma estratégia metabólica. É algo que você fazendo da maneira correta, o protocolo certo, você sim vai ter uma melhora no seu metabolismo. E se você quiser, se o seu objetivo for perda de peso, você vai perder. Se for ganho de peso, você vai ganhar. Uma outra estratégia metabólica, jejum intermitente, que eu e a minha esposa também praticamos. Vocês vejam que tem muita coisa que a gente falou aqui que pode servir, que pode ser alvo para futuros vídeos. Então, sugiram. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre jejum intermitente, sobre aeróbio em jejum, sobre suplementação, a gente pode fazer, a gente tem o maior prazer de fazer. Mas para isso vocês têm que interagir, tá bom? Então, a sugestão que vocês tiverem para vídeo, coloquem aqui embaixo nos comentários, ou se você quiser também pode colocar a sugestão no nosso grupo de Medicina Oriental no Facebook. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham aprendido mais, que vocês tenham crescido mais, e do fundo do meu coração eu espero que eu tenha conseguido ser útil para vocês. Como eu disse, eu estou esperando as sugestões de vocês para vídeos e com toda certeza a gente se vê num próximo vídeo. Dúvidas, quem tiver, fique à vontade também para fazê-las. Um grande abraço para todos vocês e muito, muito sucesso.